Sem homens. É a primeira vez que eu tenho paz. E na Dinamarca ela continua sendo lida. Dependência é uma descida aos infernos, né. Fala, quem diz que teve uma infância feliz é só porque esqueceu. Olá, Magi Santos. Olá, Rafaela Perlingeiro. Como anda a vida em Milão? A vida em Milão está tranquila. E você, em London? Tô querendo que a primavera chegue, né? O inverno, não podemos reclamar que não foi assim super rígido. Mas como esses dias foram dias bonitos, aí daquele solzinho, aí você fala, vem. Mas ainda tem um mês de inverno, né? Assim, de calendário, né? Hoje é dia 23 de fevereiro, a primavera entra, sei lá, 21, 22 de março, né? E hoje a gente vai falar então sobre por que ler Tove. Eu não sei falar o sobrenome dela, Diltvens. Eu Vamos escutei. pedir para o Google falar. Tove Ditlevsen. Então, eu escutei aqui, eu estava assistindo um vídeo e um dinamarquês falando porque a gente lê, né, se a gente for ler em português é Ditlevsen, mas eu acho que Ditlevsen. esse "sem" final para eles é meio "o", assim, sabe. Eu escutei, o meu ouvidinho, né, de brasileiro escutou tipo Ditlevsen, entendeu, son. Esse "sem" Ah, vira "son", aí parece um "o" pra gente. Tove, é, íntimos. To Tove. é. Aliás, eu acho que na realidade a gente podia começar, talvez não queira muito fazer dessa vez, mas eu gosto das pendengas da semana, antes da gente chegar em Tove, que eu Eu acho tô interessante. Não tenho pendengues, tô de boa, não quero falar de pendengues não. Eu tô de boa. Você sabe que a pendenga pode ser uma coisa boa, né? Sei lá, tô de boa. Quais são os seus pulos? Tá dando pulo? Os pulos de sempre. Talvez a minha pendenga, mas assim, que eu tenho uma viagem pra fazer aí daqui a 2 dias, que é uma viagem que não é de prazer, uma viagem de 8 horas de carro, então tô meio tipo: "O que que eu Uau, vou fazer 8 horas dentro do carro?". Mas tudo bem. meditar. Não, 8 horas no carro Enjoying é saborear o ato de ficar entediada, né? não tô afim de ficar 3 Não, dias no carro atravessando as é. ruas, indo pra Alemanha, mas enfim. O problema do carro é que você fica sentado, aí o seu corpo vai ficando É, cansado né. mas enfim, sem muitas É, pendências, pra mas me conte a pra sua. a minha pendenga tá te afetando, que é a minha incapacidade de aprender a lidar com áudio. Toda vez que eu vou gravar qualquer coisa, tipo hoje, gente, já perdeu 12 minutos só pra Rafaela tentar entender como lidar com áudio. Ah, Aí você grava o vlog, o áudio tá baixo, e você não entende, depois você usa o microfone caro, aí você fala: "Não, o microfone caro vai funcionar, né". aí não funciona. Não funciona. Não, porque tem um tal de Amphi, tem o Beat, tem o Lufs. Ah, gente, é muito eu não sei se eu tenho força psíquica pra entender enfim, vamos ver se o Riverside ajuda a gente. Mas essa é a minha Olha, pendenga da semana. Tá é, realmente acabando comigo, porque você grava um negócio, aí você passa metade do tempo não com a parte da edição criativa, você passa metade do tempo tentando dar um jeitinho no para o áudio não ficar tão porcaria. pois é. Lembra Mas antigamente vamos falar de não Dove. tinha, né, há 10 anos atrás, quando a gente começou, não tinha Riverside, não tinha nada, ficava ruim, ficava baixo, ficava baixo. Nossa, você ficava no GarageBand, ajeitando Sei lá como é o notas Airbnb hoje, metalizadas. antigamente não é que tivesse muitos recursos, né, enfim. E rolava, e tinha gente escutando, então vamos ter esperança. Mas então vamos falar de Tove. Vamos falar de Tove. Eu acho que, pra dar uma resumida aqui, só explicar um pouquinho, né, o porquê da Tove, o porquê a gente chegou na Tove, o porquê nós lemos a Tove. Nós lemos Tove em momentos completamente diferentes, eu tive que reler a Tove para fazer esse episódio, né. Não, porque assim, vou tentar ser breve. Eu, ouvi falar da trilogia e da Tove durante a pandemia. Eu seguia um perfil de uma menina no Brasil, que eu nem sigo mais, e ela mostrou e falou muito bem dessa trilogia em inglês, porque em português não tinha, tá. E eu fiquei, trilogia de Copenhagen, Hum.
Tove, tal, aquilo ficou na minha cabeça. E aí, eu acho que em 2021, que foi que eu vi, saiu aqui, o Infância, porque na Itália eles saíram primeiro separados, assim como, na Dinamarca, quando eles foram Hum, publicados. E aí re eu li re Infância. na Dinamarca, quando foi publicado pela primeira vez? Pela pri é, eles foram os livros foram publicados de 1967 a 71, então eles foram publicados Hum. nesse tá. E aqui saiu O Infância, último foi 74, né? O 71, último eu foi tenho aqui 74? 67, Ah, 71. 71, É. tá. Aí aqui saiu Infância, e aí sabe, assim, quando você chega na livraria e vê aquilo, Infância, e vê aquele nome e fala: já sei o que que é, tal, não sei o quê", enfim. Então eu li Infância, aí acho que passou um ano, depois saiu Juventude, do Juventude para o Dependência foi um pouquinho mais, acho que menos tempo, e aí eu li. E logo depois ele foi publicado no Brasil, a trilogia toda, né, num livro só, e eu comprei e mandei para você, né. En então, só para eu entender, a primeira vez que você leu Tove foi em italiano, Eu li em italiano. Eu li os 3 livros depois que em você foi 3 ler em anos. português. Agora eu falei em português esse mês, quando Você sentiu diferença? acho que não, assim, eu lembrava da história, eu teria que realmente pegar os 2 livros, né, as 2 Tá, traduções. então não deu um choque a Não, não tradução deu um não, choque, eu acho que a beleza de línguas. não deu um choque, a beleza da história dela, tá, estava ali nos dois idiomas, né. E essa questão das edições da Tove, porque a Tove nunca parou de ser lida na Dinamarca. Mas eu estava vendo aqui a história da como ela foi traduzida no mundo, especialmente em inglês. Tem a tradutora em inglês, em 85, ela traduz na marra, assim, sem expectativas, sem saber se vai ser comprada a tradução ou não. Mas ela traduz os 2 primeiros, né. Ela traduz só os 2 primeiros. O nome dela é Tina Nunnally. E aí diz que enfim, não causa muito, né. E em 2016 vai ter um tradutor que Uhum. acha o Gift, que é a Dependência, que ele vai traduzir, ele que traduz Como dependência. o Dependência, e é interessante, a gente estava comentando aqui antes que essa palavra gift em dinamarquês significa marido e veneno. Que tem tudo a ver. Então, a gente, né, essa tradução dependência, eu acho que o tradutor trabalha com o que ele tem, né? Mas é interessante quando você entende que o título em original significa as duas coisas, Uhum. uma vez que você lê o livro, né? E ele diz que ele acha no aeroporto de Copenhague, em 2016, É. e devora o livro em 2 dias e ele decide: eu vou traduzir. Ele ganha uma bolsa, ele E aplica para uma bolsa do governo dinamarquês, né, porque ele já era um tradutor de línguas escandinavas e tudo mais. Eu estava vendo agora um vídeo com ele. E aí ele ganha uma bolsa para traduzir, sei lá, as primeiras 20 páginas, uma coisa assim. E ele traduz, oh, e depois ele meio que traduz, aí ele continua, que ele traduz meio grátis, ele fala assim: "Eu traduzi sem saber se eu publicar, se não eu publicar", mas ele falou assim: "Não, aqui, né, tem uma obra", para ele era uma obra-prima, tal. Ele traduz. E a partir da tradução dele depois, né, eu acredito que depois tenha sido retraduzido os 2 primeiros, e que dá esse hype, né, porque na verdade depois em 2021 eu acho que o New York Times coloca ele na lista dos sim. livros publicados naquele ano, e a Tove comprada, É, lida em 25 países, né. é a Penguin que Uhum. vai publicar, né. E é impressionante, depois dessa, quando essa tradução sai, é que começa a ser traduzido em várias línguas, é uma coisa impressionante. É, é. Que eu acho impressionante, assim, porque em 1985 não disse tanto e agora está dizendo tanto pra gente, Tove. Fora da Dinamarca, na Dinamarca ela continuou sendo lida, você
comentou algumas vezes comigo da a questão dela ser ensinada nas escolas É, até hoje, né. mas mesmo isso é recente, ela foi inserida no currículo, da literatura, né, no currículo escolar, como na literatura no estudo da literatura dinamarquesa, também, assim, no início de 2000, tá, não é que ela desde sempre, né. Eu acho que a Eu não gente sabia disso. a gente, poderia acho que dar um pouco, né, estamos falando aí da Tove, já começamos a falar da trilogia, mais um pouquinho, né, quem é essa essa senhora Tove com esse sobrenome difícil da gente pronunciar. A Tove é, enfim, essa grande, escritora, dinamarquesa com cerca de 30 livros publicados na Dinamarca, pra gente chegou, só a trilogia de Copenhagen, que são as memórias dela. Trilogia, porque é dividida em infância, juventude e dependência. Tove nasce em 1917, ou seja, durante a Primeira Guerra Mundial, em Copenhague, numa família, pai operário e mãe dona de casa, num contexto de pobreza, né. Ela fala de Sim, fome, né, ela fala de fome, de pobreza, de a gente tem que pensar na Dinamarca de hoje, mas na Europa daquela época, na Europa, durante a Primeira Guerra Mundial, e depois a gente vai avançar na Segunda também, e como a vida era difícil nesse continente, naquela época. Então ela cresce nesse contexto, né, Rafa, que é um contexto é. simplório. O pai é um operário que lê, então ali na casa dela tem alguns livros, e ela vai se aproximar desses poucos livros ainda, ela não frequenta ainda a biblioteca nem nada, mas eu acho que ela já era uma menina muito sensível, né, ela tinha uma Tem. E ela é uma Dinamarca, tem ela consegue mostrar muito, assim, uma coisa sem todo mundo meio sem perspectiva. Você começa a trabalhar numa fábrica, você vai morrer trabalhando nessa fábrica. Ela fala do irmão com uma tosse né. de trabalhar na fábrica. E isso, assim, os homens, né, na falta de uma palavra melhor. Se as mulheres, aquela coisa daquela sociedade também muito onde a mulher não tem muita perspectiva, é muito ligada ao casamento, a questão da bebida, que é uma coisa forte lá até hoje, né. Já na infância, ela meio que dá pinça, assim, um pouco com essa coisa da comunidade ali, do bairro dela, que é um bairro muito do álcool ser a única saída para esse mundo triste, né, sem propósito, uma coisa É, assim, sem escape. muita. É. E para mim, o que me toca muito, na parte, né, na infância, na escrita dela, e ela se aproxima desses livros, e ela se sente atraída pelas histórias e pela escrita, e ela começa a tentar escrever alguma coisa, e ela é muito precoce na escrita e na leitura. Fala para o pai dela que ela quer ser poeta, porque ela faz poesia, ela começa fazendo poesia. E aí o pai é muito forte isso, que o pai fala assim: "Não seja boba, mulheres não são poetas, né, não podem ser poetas", Poetas, né. E é uma coisa forte. Mas para mim, o que pega muito, assim, o que me, né, lendo Infância, que me deixava assim: "Ai, coitadinha da Tove", é a relação dela com a mãe, né, porque ela tá sempre ali meio que buscando aquele amor da mãe. A mãe parece ser uma pessoa, assim, bem fria. egocêntrica, né, ela não consegue ver aquela família como sujeitos, eles são objetos para, ou ela ignorar ou ressaltar alguma coisa nela como pessoa, né, não é uma mãe muito. Não, não, é uma coisa bem, Não tem enfim. espaço ali, não só a Tove, ninguém ali Não, é a gente. e conforme ela vai crescendo, tem essa coisa de que o objetivo da mãe é que ela case ou de que ela arranje alguém, tem muita essa coisa, né, do casamento, porque realmente É a única é saída a única saída, para né, você ter algum é a única para vida uma mulher. possível. Para uma mulher, é a única vida possível. Mãe e esposa. Isso, isso. E você já Mas sabe que você não vai ser feliz, isso não tá nem em questão, é, né, tipo,
Não, não, satisfação, não é nem felicidade, mas algum tipo de não, satisfação com não, 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 não. E, até porque depois também existe outros personagens femininos ali na infância dela, que é a tia, a avó, né, e fica, né, aquela coisa assim, e todo mundo tá na mesma, é todo mundo igual à mãe dela. Enfim, mas isso me tocou muito, porque ela tem essa busca dessa aprovação da mãe, ou essa da atenção mãe. da mãe, ou carinho, tanto que ela Amor. fala que uma vez que ela, tem uma vez que ela fica muito doente e é colocada numa ambulância e vai para um hospital, e ela fala que a mãe entra na ambulância e a mãe, sei lá, passa a mão na cabeça dela e ela fica em êxtase, porque ela falou assim: "Eu me lembro da minha mãe ter feito carinho em mim, né, né". E nisso Tove escreve dessa infância e que para ela não é um momento feliz, né, tanto que ela fala, quem diz que teve uma infância feliz é só porque esqueceu, o que me É. tocou muito, assim, porque eu tenho uma lembrança da minha que Mas eu depois ela no momento que ela tá casada com o primeiro marido, ela fala que ela sente falta do espaço, desse esquecimento. É uma coisa muito triste quando ela fala isso, mas ao mesmo tempo um reconhecimento de que mesmo esse lugar que você não tem espaço nenhum, ela não tinha quarto, não tinha nada, é. quando ela casa, ainda assim ela, tipo, eu era um pouquinho melhor do que é agora. É, sim, porque depois dessa coisa Horrível. porque ela, né, ela mora Ou nesse apartamento de dois cômodos, né, que naquele vídeo que a gente viu no YouTube tem até é bem interessante, aquela moça que faz aquele tour pelo bairro aonde ela cresceu, tem a reprodução de um apartamento daquela época. Realmente é uma sala e um quarto, uma cozinha pequenininha, uma sala e um quarto, então ela não tem esse espaço e tudo mais. E pra ela é um momento brutal, aí ela vai pra escola, aí ela é chamada a atenção, quando a mãe, né, a escola chama a atenção da mãe, porque ela chega na escola já sabendo ler e escrever, não pode, isso foi uma coisa que me marcou na infância, o como, ela tem essa vocação e ela não pode nem seguir com os estudos, né. e ela ainda seguiu um pouquinho, não sei se você Não lembra que ela tinha que ter parado com 10 e aí fizeram ela estudar até os é, 14, porque o irmão, tipo, né, então ela ganhou esses 4 anos. É muito o infância é aquele bittersweet, né, aquela coisa a infância o livro, né, a parte da infância eu acho sim. que é aquela coisa doce amargo. E eu queria só comentar que coincidentemente, logo depois que eu terminei, eu comprei o último livro, da Pat Smith, que é o livro de memórias dela, e é muito engraçado como ela descreve a infância dela, porque tudo bem que a Pat Smith nasceu num outro período, porque foi, né, pós-guerra nos Estados Unidos, um outro país, mas numa condição de pobreza muito grande, com uma mãe completamente diferente, porque era uma mãe também filha de operários e a mãe, garçonete e tal, mas uma casa que qualquer centavo que se pudesse colocar ali, juntasse, comprava alguma coisa de cultura para ela. Uma parte que eu passei há alguns dias atrás que eu achei bonita, que ela fala assim, que é um certo ponto da infância dela, ela: "Eu gostaria de ser uma menina de 10 anos para o resto da vida", É, né. Então assim, e aí é. eu lembrei da Tove, eu falei: "Nossa, 2 histórias diferentes", enfim. A gente comentou muito, assim, ela né, ela estudou muito pouco, mas com uma sensibilidade muito grande. Aí você até, eu achei interessante você ter falado disso, que eu não peguei tanto, que é, tipo, o primeiro marido dá o livro sobre a Revolução Francesa, e ela nunca nem termina o livro. Isso ela não tinha sem cultura e muita sensibilidade. Ela era uma E a pessoa sem questão cultura. Ela é, não sabia nada, ela fala mesmo: "Eu não sabia nada". Ela não sabia nada, nada, é. nada de nada, né. Tem o segundo livro, quando ela vai publicar, ela já tá com a coisa do não, então é a questão do casamento, que ela tá e aí enfim, ela manda o segundo livro, aí o editor manda de volta, o Hum. primeiro editor, né, manda de volta, não tá interessado e fala que é pra ela parar de ler Freud. Eu achei o máximo aquilo, eu nem sei quem é esse homem. Ela tipo, né, eu não sabia quem era Freud. Não, ela tem ela tinha essa limitação, né. Enfim, eu acho que infância é mais ou menos aí, e infância termina nesse rito de passagem, né.
que é essa confirmação, que na verdade é uma crisma, né. Confirmação é confirmação, como se diz, a comunhão, alguma coisa assim, aí tem, sei lá, um almoço, né, e o infância termina Sim. bem aí. Então ela com 14 anos, para a juventude começar ela no primeiro emprego dela, doméstica, né, ela foi trabalhar na casa de uma família e ela não levava o maior jeito para nada, e com esse chamado da escrita e tudo mais. A vida inteira dela nesse momento é tipo: "Quando eu vou conseguir É, publicar? Quando eu vou conseguir ser escritora?". é. E ela tem umas experiências que aí ela coloca na cabeça que ela precisa fazer 18 anos primeiro para conseguir publicar, aí depois, Não era nem né. publicar, né, e tinha coisa dos 18 anos para ela poder alugar um quarto, alugar um apartamento, um quarto, né, numa pensão, numa coisa assim, e ter esse espaço para ela escrever, né, ela precisava daquele canto, daquela coisa para escrever, né, que ela não conseguia fazer em Sim. casa, né. E depois as pessoas que ela vai conhecendo, nessa juventude, que vai dar nesse primeiro casamento dela, que é um casamento absurdo, para mim é um casamento absurdo. É, ela casa com um editor que é 30 anos mais velho. É, Ela mesma descreve, né, ele como um homem nada atraente. é um casamento casto, pelo que eu entendi, né, eu entendo, assim, que não, tipo, não sei, É, se aconteceu alguma mas ele apresenta ela ao mundo da literário, introduz ela nesse mundo, então ele tem esse um pouco esse papel. Eu eu não sei se você sentiu que ela via um pouco isso como uma troca, sim, eu acho, como uma dependen ela eu acho que tem um momento que ela meio que admite essa dependência por conta da escrita dela e ele eu acho que, assim, eu acho que teve aquele empurrão da mãe dela, no sentido que a mãe dela vinha empurrando ela para qualquer casamento, qualquer coisa que ela, né, qualquer casamento que ela pudesse, enfim, vislumbrar, e a mãe, né, vai empurrando. E aí quando ela conhece essa pessoa, que é uma pessoa do mundo da roda literária, do mundo literário, acaba acontecendo esse casamento, que ele também é interessado, mas não é interessado nela, enfim, é uma coisa meio estranha. mas ele lê e reconhece, né, Não, ele lê, ela como reconhece o escritora. talento dela e, né, esse primeiro livro que ela vai publicar, o primeiro livro dela aos 20 anos. Mas eu, para mim, e sem julgá-la, porque foi um casamento isso, de interesse. Talvez ela não visse outra maneira de entrar nessa do mundo, Desse mundo literário, se não fosse através desse primeiro marido com quem ela fica 2 anos, do o Vigo. tal do Viggo. É. E ela não tem problema nenhum em ter um caso com outro, isso eu achei ótimo, né. Então, Aí eu estava nesse grupo de jovens escritores, aí dava uns beijinhos no mas fulano. presta atenção, ela e depois aquela amiga dela, que vai ser amiga dela até o final da vida, eu acho que o livro é premiado também por essa liberdade Honestidade. nórdica, não, esse jeito deles levarem a vida, né, que eu acho que é uma coisa deles, essa coisa mais aberta, mais liberal, entendeu? Você acha que é uma coisa do dinamarquês, Não, eu acho uma da coisa geração dos dela? nórdicos, eu acho, sabe, assim, eu acho Hum, uma coisa cultural deles, assim. Eles são menos eles são menos católicos. eles são menos católicos, não tem a culpa católica, tem a culpa protestante. É diferente, entendeu ali. É Quanto uma culpa diferente, culpa diferente, quanto mais para o é norte uma culpa mais capitalista, eu diria, inclusive. e eu acho assim, quanto mais para o norte você vai, né, aqui da Europa, eu acho que você, entendeu, eles vão se libertando, vão tirando esse peso, porque mesmo depois, né, ela tem a amiga dela, que eu esqueci o nome da amiga, que tá lá com o filho, mas aí tem uma mãe, Ai, é tudo muito fluido, é tudo é. fluido. E ela tem a amiga pilantrinha, esculachar, de repente a gente corta isso, mas tem uma amiga que tem uma inveja dela, tem uma coisa assim: "Ai, eu fui e publiquei", aí a amiga vai lá e publica no mesmo lugar. "Ai, eu larguei o meu primeiro marido", aí a outra começa a visitar o marido, se ela estava querendo ser Tove. A amiga dela tinha uma coisa assim, né, tipo, você não sentiu isso não? Esqueci o nome dela também. Enfim, vários nomes, não é importante. Mas Mulheres. mulheres e só a vida acontecendo.
E é isso, aí ela vai ter esse caso com o que vem ser o segundo marido dela, vai ficar grávida, a primeira filha e tal, e vai conseguir depois já publicar um outro livro, né. Então, eu acho que Juventude e aí também a Segunda Guerra Mundial, então Juventude não é uma juventude fácil para ela, mas eu acho que é o livro para mim, assim, bem no meio mesmo, bem que faz um contraponto entre a primeira parte e a última depois, né. É para Eu confesso que para mim eu não consigo nem imaginar esses 3 livros como livros isolados, né, porque você me deu a trilogia em um livro só. Pensando assim: "Isso aqui não é um bloco só", eu ia ficar desesperada para ler a continuação, gente, Então, foi o que aconteceu comigo, né. foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu comigo, né. Eh, Até porque isso, né, é o que se lê também, que se escuta sobre ela. Ela lá nos anos 60, né, porque a gente tem que imaginar que ela escreveu tudo com uma certa distância, né. Ela é de 1917, então ela nasceu em 1917, vai morrer em 76. E ela É, em escreveu trin ali nos anos 60, então ela foi escrever sobre a infância dela, sobre a juventude, ela estava mais perto da última parte, né, do livro, da terceira parte é. do livro. Mas ela tem a carreira literária dela. Engraçado, quando você me deu um livro, eu falei: "Ai, meu Deus, ela vai passar fome, artista passando fome, me dá medo, Não, ela foi vai precisar bem-sucedida. da". Não, ela é totalmente autossuficiente economicamente, que é uma coisa rara na época dela, ela mesma fala. Uhum. A dependência dela é a dependência do amor e da Que dependência química também, né, são as 2 grandes dependências da vida dela. não vai ser uma questão econômica, até porque também ela, por 20 anos, ela tinha um emprego fixo, digamos, ela respondia as cartas dos leitores de um Hã. jornal da família na Dinamarca. E eu li que essas respostas foram compiladas há pouco tempo e publicadas na Dinamarca. E diz que algumas são maravilhosas, assim, que você sabe, assim, as pessoas perguntando da vida e ela dando ótimos conselhos, a pessoa com a vida assim, e dando ótimos, Maravilhoso, ela é tipo a Clarice também fazia uma coisa assim, né, Clarice Lispector, né. é interessante. É. Aí eu estava vendo aqui nas nossas anotações, ela publica o primeiro livro em 39, Ela tem 22. quer dizer, a carreira dela Pois é. começa É, é. cedo, Ela tem 22 anos mas como quando você ela falou, realmente tem grandes espaços entre os livros, né. porque depois teve a questão da guerra, né, tem 39, a segunda guerra estava começando, né. Então, e outra, eu estava falando antes de falar essa coisa do jornal, das cartas que ela respondia, então ela vai escrever e vai publicar a trilogia separada, numa época em que esse tipo de livro, de literatura, que hoje a gente está chamando aí de autoficção, e a Annie Ernaux ganhar prêmio no quem é que tinha feito isso, né. Então assim, aí hoje Foi. você lê que ela foi uma precursora do que hoje se chama de autoficção. A escrita dela é muito. É um livro, eu consigo entender depois, quando a gente for falar dos porquês de lê-la hoje, mas realmente são memórias, mas ela não está tanto interessada em contar os fatos como eles aconteceram Não, na ordem, uma memória poética. Ela vai lembrando, tem a escrita dela tem esses traços de escrita literária poética, principalmente, e uma memória que é muito. Você percebe que ela tá lembrando de pontos importantes para ela, sei lá, emocionalmente, enfim. E é impressionante, é uma pessoa que consegue ser tão simples, clara e honesta. Eu vi uma pessoa fazendo um review hum, do livro e falando: "Ai, gente, olha aqui, esse bloco de texto não tem diálogo, uma coisa é muito denso, é muito pesado no sentido de uma uhum. escrita que não tem". Aí eu falei: "Gente, mas você não tá perdendo a beleza da". Eu também Me deixou um pouco triste, mas enfim, cada um tem o direito de claro, achar o que quiser, claro, mas claro.
O fato dela escrever e não ser tão quebrado por diálogos não tira a leveza em nada. Para mim é um livro que você a leitura flui com muita facilidade por conta de não dessa honestidade dela. A honestidade. Até quando a gente entra, né, nós falamos da juventude, né, isso, não foi uma juventude fácil, mas não foi uma juventude fácil por quê? Porque coincide com a Segunda Guerra Mundial, coincide com a Dinamarca ocupada, mas ao mesmo tempo coincide também com a ascensão profissional dela, então, né, o dinheiro vai entrando, aí ela casa com Hebe, aí ela tem a primeira filha, aí fica naquela coisa Os os amigos, né. amigos, tal, uma coisa mais confortável. Até que a gente entra na última parte da trilogia, na dependência, que é uma cacetada, mas mesmo assim a honestidade dela e tudo o que conta a dependência, porque o que acontece? Acontece que ela tem esse segundo marido, estamos falando do segundo marido, aí ela nessas festinhas e nessa vida, liberta e fluida, né, acaba numa festinha ficando, com um cara, ela mesma descreve, horroroso, com os dentes todos tortos, tal, não sei o quê, e ela fica Uhum. grávida, né, e ela fica grávida. E, enfim, se eu me lembro bem, ela nem sabe se é dele ou se é do marido. O fato é que esse sujeito é médico. Então qual é a melhor maneira de fazer um aborto? Ele faz o aborto pra Aí ela. agora você imagina uma pessoa falando de aborto desse jeito, com minúcias em que você É, coloca naquela pública 71 gente. É muito mas impressionante. estávamos já ali nos 68, 71, quer dizer, né, já estávamos ali nos anos 60, no Mas final é Dinamarca, né, também tem isso, é, Dinamarca. mas Mas vamos, é Dinamarca. continua a sua porque você É, estava num não, raciocínio e bom. e aí e aí para fazer esse aborto, sem anestesia, é um aborto clandestino, né, ele vai dar para ela essa substância ali, petidina, o fentanil daquela Uhum. época. E aí é só ladeira abaixo, né. Que Aí aí é, ela fala que ela vai ter que deixar o marido, porque ela tá apaixonada pela seringa. é, Né. é, Obviamente que ela fala de uma maneira muito mais bonita, mas é uma coisa assim, tipo, ela fala assim: "O hom esse homem feio, eu não meu marido, minha filha, minha vida feliz, nada disso importa, eu preciso continuar sentindo essa anestesia, essa distância desse mundo real". isso. Ela menciona, assim, a distância do real, que é uma coisa muito forte, eu acho que é e preciso, que a petidina me dá. Então eu vou ter que casar com esse homem. Ele usa a dependência dela para manter ela no casamento, Sim. ele é abusivo, ele isola ela, é uma coisa horrorosa. Essa personalidade dele é totalmente fora do O é que um nível de perversidade muito o que acontece com ele no final da dependência, antes dela encontrar o último marido dela, ele é internado, né, também. Mas sim. enfim, eu acho assim Ah, é que o amigo dele fala, ele teve um ataque psicótico já, é, é. você tem que tomar E aí cuidado. e aí, né. Enfim, dependência é uma descida aos infernos, né. É, É uma descida aos infernos, porque ela fica nessa dependência, ela realmente ela só quer continuar, sentindo essa sensação da petidina e tudo mais, e ele usa isso. Você lembra que é uma coisa eu não lembrava, agora na releitura que eu fui lembrar disso, que tem um dia que ela é convidada para um jantar que é uma coisa literária, aí ele, né, e ele usa assim, tipo assim: "Você quer ir?" quem eram os 2 "Não, eu quero", escritores? São né. 2 pessoas famosas, São inclusive. isso, são pessoas famosas, um inglês, enfim, era uma coisa que seria legal para ela. E ele não quer clavar, e aí ele fala assim, tipo: "Você não quer uma picadinha?" Porque ele saberia, né, sabia É, que ela ficaria em casa. E e ela muito consegue dizer não, e ela consegue dizer não, e ele aquela fica coisa desesperado. isso, e tanto que ele aparece lá, né, ele aparece lá depois, né. Ele aparece nesse É jantar. assim, ela faz o one on one do relacionamento abusivo. Eu não lembro o que que eu achei que fosse o Dependência antes de ler. Você, por exemplo, achou que fosse uma coisa completamente diferente, e eu aqui me segurando.
Pra não te dizer o Eu achei que ela fosse ficar velha e fisicamente dependente desses familiares aí que eu não sei lá, eu acho que eu não e sabia no mais, eu não esperava, que eu não quero julgar a Tove, é que esse grau de dependência, química me deixa meio assim, sabe. Mas eu acho que era esse círculo vicioso entre ele, né, ele, o marido, né, o Carl, ela e a Betidina, que vinha um pouco também dessa infância dela, essa necessidade de ser amada, sim, certamente. estava tudo errado, e aí a Tove. Entendeu? A Tove chegou a pesar 50 Hã. quilos, né, quando ela vai Quando ela finalmente consegue pedir ajuda e ser internada e aí ele vai ser, como é que foi a palavra que você usou? Indiciado? ele vai ser Ele não vai poder mais praticar é, medicina, sim. né, tem um psiquiatra que ele fala assim, quando você está lidando com addiction, né, com dependência, em vez de focar no que você não pode fazer, o importante é você perguntar: "O que que essa droga está resolvendo na minha vida?". É. Pensando isso, assim, como ela descreve bem o como a Petidina resolve a questão dela de lidar com esse real que é aniquilante, o tecido do mundo dela é totalmente Hum, rompido. é. Uma coisa muito triste, você falou, esse básico desse amor que você tem quando você é criança, que te dá segurança para lidar com a vida, ela não teve. Ela não E a tem escrita não foi não, suficiente. não, E não. aí lembrando que você falou de Pat, que eu achei maravilhoso, porque Pat Smith, que cresceu numa situação de pobreza extrema, teve um amor, É. né, e teve leituras, eu falei: "Essa literatura salva a gente". Eu acho que ela Tove não teve amor, não teve arte, ela só tinha essa sensibilidade com a escrita, é muito Mas que triste. não que depois É lindo e é, porque a escrita para ela, né, lá no início é um refúgio na infância, depois salva e depois, ok, continua na vida dela, porque ela continua ganhando dinheiro com isso, mas depois já não salva tanto mais, porque aí ela cai nessa outra, né, sim. nessa outra espiral, do vício e tudo por causa desse aborto, né. E aí tem tudo que é negligenciado, porque tem esses filhos, né, no final das contas ela tem 4 filhos, né, não é pouco, e essa pessoa que ajuda ela, essa moça que ajuda ela, que cria aquelas crianças, porque, Ai, né, ela fica no quarto, ela fala que, né, e isso pra mim também eu lembro que quando eu li eu fiquei meio assim, falei assim: "Meu Deus do céu, essas crianças", eu fiquei imaginando tudo isso. E aí ela é internada, e daí ela volta, e você fala: "Ok, ela vai conseguir". E aí, como todo não todo não, né, mas a maior parte, não, você o próprio médico que cura ela fala, né, a maior parte das pessoas volta, né, cai de novo, né, e aí ela cai de Você novo. vai ele fala: "Você vai se sentir tentada e você tem que me ligar É, quando isso acontecer". E ela: "Nossa, liga. É. tô ótima agora". É. E aí ela vai falsificar de novo, né, ela coloca a ajudante dela, a babá, a moça lá que cria os filhos dela que, né, vai na farmácia, e ela fala: "Quando eu passo na frente de uma farmácia", nossa gente, é angustiante de É uma imagem, né, de você passar essa sombra que tá sempre cada um tem a sua, né. não A é, dela era muito forte. se você passar na frente de uma farmácia e falar: "Putz, eu posso sentir aquilo de novo", né. E aí depois ela conhece esse último marido, que era um amigo O Victor o Victor, que era um amigo do terceiro, né, lembra que ele vai visitá-lo, e tal. é, E com quem ela passa mais tempo, né, o casamento que dura mais, que dura 20 e poucos anos, mas ele também que ele era meio sádico, que ele também era um editor, ele trabalhava na editoria e que ele traiu muito ela, né, então foi é, isso eu li também a mesma coisa que é, ele mas no do jeito que ela trata ele no livro em si, parece, tipo, é um fim bem no finalzinho que ela fala assim que ele vai ligando para os médicos e ameaçando: "Não, você não pode dar isso, medicação para ela". Você imagina o trabalho de você ficar, tentando impedir um dependente químico de se drogar, gente. é, Quem tem estrutura é, psicológica para isso? É a visão de Tove em 70, e sei lá, você 4, 3, sei lá, 71.
se eu fiz certinho as contas, quando ela termina o Dependência, ela tá falando ali dos anos 50 e poucos, porque eu fiz um pouco as contas da idade. Porque quando que ela casa com ele? Com ela o Victor? ela casa com o Victor em 51. Ela leva essa história, né, ela conta pra gente até ali os anos 50, depois a gente não sabe o resto dos anos, entendeu? Muito É. 55 até depois do final da vida dela, por 20 anos a gente não sabe nada, né, que ela termina o Dependência. E eles realmente ficam apaixonados um pelo outro, né, o jeito que ela descreve, Sim, assim, sim. é uma coisa que toma ela. É, é. Uma coisa que eu achei interessante, que eu acho válido a gente falar aqui, ela tem um momento que ela viaja para um lugar com uma amiga, que também tem filhos. Uhum, Ela fala: "Esse mundo sem homens é o meu primeira vez que eu tenho paz e leveza, e isso. eu me sinto como se eu não preciso da pepidina lá". É, Aí eu falei: "Ah". você quase Aí viu. os homens chegam. É, e a Petidina volta. É, A dependência não era só a Petidina, né, não, que tanto que se você pensa no título em dinamarquês, né, Gift, que quer dizer casada e veneno, veneno. né, Marido marido, e veneno. né, casada e veneno. Tem uma diferença. Então assim, eram realmente a dependência dela era realmente as 2 coisas, né, porque ela, É, é como você tá falando, quando ela fez essa viagem e ficou lá de boa, ela estava feliz, sem marido, sem homem, não sei o com os quê, ela mesma. filhos, andando, fazendo hiking. É. E aí ela cai em tudo isso, enfim. E aí nesses anos, 50 e 50 a partir da metade dos anos 50 até os anos 70, ela vai continuar publicando e vai escrever e vai responder essas cartas desse jornal. E para quem não sabe, um spoiler, Dona Tove se suicida em 1976, com um coquetel de barbitúricos, então assim, as coisas não melhoraram muito, né. É. Não, e não foi a primeira vez que ela tentou se matar. É, ela vai conseguir só em 76, mas E pelo que eu li foi na casa de uma amiga. Ai, gente. responda você, Rafaela, que você é a pessoa filosófica deste podcast. Por que leitor? Por que ler? Porque Letove hoje, eu acho assim, Letove porque é um clássico, primeiro de tudo. É uma escrita magistral, vamos usar adjetivos bonitos, só pela leitura. Um segundo ponto eu diria, eu acho que é importante, a ler Tove hoje, pensando nesse contexto que você falou da autoficção, se você gosta de memórias, porque ela é uma escrita poética, ela é uma das primeiras mulheres a usar essa coisa dos recursos literários para Literário. É. escrever memórias. A É, honestidade com que ela a escreve. que a questão da honestidade, como ela não é fácil você botar o coração, assim, aberto e contar as coisas do jeito que ela conta, né. E se já foi uma coisa, uma se já foi um livro que foi tão escabroso na época, eu acho que ainda é um pouco. Acho que ainda talvez tenha essa nova onda de reler Tove, eu acho que tem um pouco a ver com a questão nossa, mulher, principalmente mulher artista. Como é que você lida com essa maternidade que não te satisfaz? E ela é muito clara nesse aspecto, né, ela não dá conta Não, de de bancar a maternidade. não. Sem juízo de valor, mas ela, né, Não, e ao não. mesmo tempo o lado artista que também fica comprometido, porque está em busca desse amor estranho, né, ela tem ela uma busca insatisfeita por amor. Sim, 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 que É muito é uma uma cultura. dependência, né.
Mas que não se conclui, né, que não A se ponto de você se comprometer como pessoa. Eu acho um tema muito feminino. Você se comprometer a sua subjetividade pelo outro. pelo outro. Mas sem, E ela entendeu? tá fazendo literatura falando disso, gente. É maravilhoso. Porque o último aí ela passou mais tempo, isso não quer dizer nada, e tem essa coisa de, sim, dá a entender que ela estava um pouco mais apaixonada. O primeiro foi aquela coisa meio, né, vai nessa, ele podia colocar ela nessa roda literária, um pouco de interesse. O segundo foi, o terceiro foi realmente uma dependência. Ela ficou dependente dele porque ele era o fornecedor de petidina dela, e assim foi, né? E depois o último. Então, assim, É, esse amor que, na verdade, não, para mim, nos conclui o da mãe como nos conclui os outros, entendeu? Fica naquela tem. busca, né? E ela se expõe bastante nessa escrita, numa época que, né? Porque se você lê o evento da Annie Ernaux, onde ela fala, né, do aborto dela, é um livro forte, chocante, mas nós estamos lendo ele, quer dizer, né, ele foi escrito no período mais recente. Enfim, Eu gostaria que todo mundo, antes de provar qualquer álcool, qualquer droga, toma aqui o livro da Tove. Lê esse livro, aí depois você pensa se você quer. Você toma drogas, qualquer droga. Redes sociais. Toma o livro da Tove, leia e depois você pensa se você quer. Porque eu acho que tem um. É bom para lembrar a gente que a gente não é tão dono assim da nossa vida, né? Porque, gente, imagina se ela não tivesse ido naquela festa, se ela não tivesse tomado aquela petidina, ela tava. se não tivesse engravidado, não tivesse Onde feito um estaria aborto, agora? porque ela só tomou, né, por causa. Então ele E para você, assim, pessoalmente, por que você acha que é. Não sei se você pode falar também, né? Mas assim, por que é importante para foi importante para você ler Tove? sei, eu disse assim, eu li Tove porque eu escutei sobre, aí um dia encontrei e falei: "Ok, vamos lá", né, uma escritora dinamarquesa, nunca tinha lido nada, acho que de nenhum dinamarquês, de litera o que que é a literatura dinamarquesa. Então, eu sabia que era um livro de memórias, mas eu não sabia o que esperar, né. E para mim foi né, o Infância achei muito bonito e eu li. Eu acho que os 3 eu li meio que juntos, assim, contemporânea com a Isa, né, porque tinha saído aqui na Itália, é o tipo de escrita que ela gosta Sim, também, uma escrita feminina e tal, e nós lemos juntos e eu lembro que a gente ficou tipo: "Uau!", né. Tove com essa escrita, com essa coisa poética, então essa e para mim os livros mais marcantes foram o primeiro e o último, né, foi Infância o Dependência. E eu achei de uma beleza, né, e mesmo Dependência que é um livro pesado na temática, mas que ao mesmo tempo não é, porque ela também não fica sim. naquele vitimismo, né, Não, não. em nenhum momento. Era igual a Pet, nesse aspecto. Não é um vitimismo, tipo, cara, eu amava aquilo, eu tomava aquilo e ficava lá, né, nada, e ela disse que gostava, então ela não fica nesse mesmo quando ela fala que ela estava pesando 30 quilos e tal, ela não e eu achei extraordinário, eu lembro que eu falei assim: "Nossa", tipo, a mulher arrancou, assim, a máscara, assim, tipo, se revelou, né. Eu achei extraordinário, então assim, para mim pegou tanto que, né, eu falei assim: "Não, preci". Aí quando saiu no Brasil em italiano, em português, quando foi traduzido para o português e eu fui para o Brasil, comprei para você e te mandei, porque eu falei: "Rafaela tem que ler isso". Eu fico muito feliz que você comprou pra mim o livro e a gente tá gravando aqui Nós estamos gravando. hoje. E eu sempre naquela nossa pegada livre, eu queria deixar aqui 2 dicas, uma tem muito a ver com a de outras coisas, de filmes. Uma tem muito a ver com a Tove, porque é um filme, recente e um filme que concorreu o ano passado como, na categoria de melhor filme internacional, e perdeu para o nosso Ainda Estou Aqui,
que é um filme que se chama A Garota da Agulha, ok? A Garota da Agulha é um filme dinamarquês, é um filme em preto e branco, porque ele pega uma coisa do expressionismo alemão e tal. E o filme se passa durante a Primeira Guerra Mundial ali, naqueles anos, né? E mostra essa Dinamarca operária, pobre, enfim. Eu não vou ficar aqui contando a história, mas a história tem elementos verídicos. E esse tem completamente a ver com a Tove e com o contexto da Tove. Um outro filme que eu fui assistir depois no nosso clube do livro e do filme com a Dani Mansur, que nos remeteu quando a gente assistiu a trilogia, mas porque escritora e ela tem publicações autobiográficas, é um filme, neozelandês, dirigido pela Jane Campion, que depois foi dirigido que chama Um Anjo em Minha Mesa, ok? Um Anjo em Minha Mesa é a autobiografia de uma escritora neozelandesa chamada Janet Frame, ok? Que vem de um contexto também pobre, operário, vários irmãos e tudo mais, e vai para a escola e aprende a ler, aprende a escrever, só que ela é diagnosticada naquela época, nós estamos falando aí do início do século XX, com esquizofrenia, mas é um diagnóstico completamente errado. Então ela vai ser internada como esquizofrênica, não preciso falar o resto, né? Eu acho Como é que alguém diagnostica errado esquizofrenia? É uma coisa tão... Naquela época, a menina era perto da irmã, ela fica deprimida, depressão, esquizofrenia. Para eles é tudo a mesma coisa, tá? Então, E ela é uma autora neozelandesa importante na literatura neozelandesa. É um filme bonito, Um Anjo em Minha Mesa, tá? Tá. Se eu não me engano, está no YouTube. Então, esse dá para assistir. Fica a dica. Tá. Que eu acho que... Eu não preparei nada não, mas agora que você citou esses filmes, tem um filme que aí você vai me ajudar a lembrar. O nome do filme é Frances. Você se lembra desse filme? É Faye Dunaway. É uma loura aí maravilhosa. Acho que era Faye Dunaway. Que é a vida de um... É um caso real. E é a mesma coisa, ela é internada. Não tem tanto a ver com a dependência, mas a parte da Tove dessa falta de estrutura, dessa primeira estrutura, porque as pessoas acham que você precisa de uma família, né? Não, você precisa desse amor, alguém tem que te amar, uma pessoa, pode ser um vizinho, eu acho que é quando não tem esse mínimo, aí que é um filme fortíssimo. Eu me lembro que eu vi quando eu tinha uns 16 anos, eu fiquei tão impressionada. Eu vou procurar aqui. Eu achei que você fosse ter visto. Não, pode ser, assim não me... É de 82. Você achou aí? Chama França? Nossa. De 1982, uma biografia trágica, by Graham Clifford. Jessica Lange. Jessica Lange. Frances. Não é a Faye Dunaway, ok. Fala sobre a questão da doença mental, né? Uma coisa muito... Vou rever. Esse foi o nosso episódio de março. Em abril voltamos com mais um novo episódio. A gente revela o tema em breve, não? A gente tem algumas opções interessantíssimas. Tem um tema que talvez fique para frente, que eu tô animada, mas eu concordei com uma G que é muito intenso para ser no mês que vem. Não, claro. Talvez precise. É. Muito bom ter vocês aqui. Assinem a nossa Substack. Sigam em todos Mês os... que vem estamos de volta. Estamos de volta. Valeu pela conversa, Rafinha. Beijos. Beijo.